coisas muito piores, estão aí. Claro. O princípio da insignificância, ele também é um outro princípio coligado com a presunção de inocência, entendo eu, a se evitar com que, de fato, uma pessoa venha a ter a restrição do maior bem jurídico, que é a liberdade, em face de um bem jurídico de menor valia. Então, essa equação precisa ser muito bem vista antes de se decretar a prisão preventiva de um cidadão, como é o caso do Maroni. Não? Porque humilhar também, isso é uma humilhação, né? Sim. A pessoa fica diante de várias pessoas, ainda mais em rede nacional. Sim, com toda então, certeza. até que ponto isso aí não pode prejudicar um empresário ou uma pessoa qualquer, que seja uma pessoa que não seja nada. Sim. E também vai ofender na moral dela, né? Agora, as investigações secretas, eu queria saber, sem o conhecimento do investigado, gera algum problema? Eu entendo que o cidadão ele tem direito de ter o conhecimento pleno de que está sendo investigado desde o início. Essa questão que se cogitou de contraditório postergado, isto é, o cidadão toma conhecimento da investigação após a conclusão do procedimento investigatório, isso, na minha concepção, cerceia o direito de defesa. Claro. Porque até então o investigado não teve a oportunidade de se defender. Muito embora se diga que dentro do inquérito policial, um procedimento administrativo, não ocorra o contraditório, mas o averiguado tem o direito de acompanhar, requerer diligências e até, eventualmente, já preparar a contraprova para evitar um excesso de acusação desnecessária. Então, toda a investigação secreta, no meu entender, viola o direito da ampla defesa e, consequentemente, também a presunção de inocência. Claro, eu acho que está muito certo, é isso mesmo. Mas nós vamos continuar, né, conversando a respeito disso, de presunção de inocência, no próximo bloco, porque nós vamos a um pequeno intervalo. Mas fiquem aí, já voltamos. Estamos retornando com o nosso Código de Honra e hoje com a presença do Dr. Marcelo Betâmio, que é advogado criminal. E nós estamos comentando aqui a respeito dessas pessoas que vão ao supermercado, alguma casa, alguma loja, né? E de repente subtraem um produto e depois é levada, né, para uma prisão e lá passa situações deprimentes a ponto vou citar, já citei, até vou voltar a citar, uma senhora que roubou um shampoo e nisso ela foi levada para a prisão e lá bateram tanto nela que ela chegou, inclusive, a perder uma das vistas. Então eu pergunto, é roubo, é furto? Essa subtração tem um artigo no Código Penal. Sim. Como é que a gente pode diferenciar o roubo do furto? No seu exemplo citado, ocorreu a tentativa de furto prevista no Código Penal, no seu artigo 155, que é a subtração de coisa alheia móvel sem ameaça ou sem violência contra a pessoa. Certo. Já no artigo 157 se prevê a subtração da coisa alheia móvel mediante ameaça ou a violência contra a pessoa. Certo. Essa é a distinção nodal. Quer dizer, essa pessoa que furtou o shampoo certo. no supermercado, ela furtou, ela não roubou. De forma alguma. Simplesmente, já que vem bater a minha carteira já seria um roubo. Por exemplo, se essa pessoa subtrair a sua carteira sem a sua percepção, seria apenas um furto, porque não houve nenhuma violência. Mas com ameaça ou nenhuma de ameaça. colocar um revólver, uma coisa, já foi ameaçada. Sim, a pessoa que é assaltada, por exemplo, no semáforo, mediante uma grave ameaça, configura o roubo. Caracteriza o roubo previsto no artigo 157 do Código Penal brasileiro. Certo, é porque a gente lê isso muito na mídia, né? Sim. Todas essas situações que às vezes revolta de saber que a pessoa é pobre, está precisando de alguma coisa. Sim. Então, é o que eu já falei no primeiro bloco. Então, eu gostaria de ver
Como é que a mídia vê a presunção de inocência? Infelizmente, a mídia é a maior violentadora do princípio da presunção de inocência. Muitas vezes, o clamor público, a manchete da hora, o afã de você apresentar aquela notícia em primeiro momento, muitas vezes a mídia acaba, na verdade, julgando e executando um inocente. Temos casos aí simbólicos, como o caso da escola base, que acabou gerando um efeito nada salutar, que foi a exclusão social, né, dos donos da escola, enfim, inúmeros... Que terminaram a vida deles, Sim, né, sim. profissional, Sim. e não quiseram retomar, porque estavam, né, humilhados, né? Com certeza. É um exemplo triste, mas que precisa ser adotado como paradigma para se evitar novos julgamentos sumários através da mídia. E uma questão que eu acho muito importante, quando se reporta a um fato criminoso, óbvio que isso é de interesse da sociedade. Claro. A sociedade se preocupa com a criminalidade. Porém, precisa se colocar de uma forma muito cristalina sobre um suposto crime, um suposto autor de um fato que ainda está em averiguação, que não se tem certeza se de fato ele cometeu aquele crime e que será devidamente processado através do devido processo legal no seu tempo natural. E outra questão é muito importante, eu entendo que precisávamos fazer uma modificação na legislação, principalmente na lei de imprensa, que muito embora preveja o direito de resposta, deveríamos conseguir com que todo fato, né, de natureza criminal, que seja imputado, né, a responsabilidade a um averiguado ou a algum réu, no desenlace desse processo, seja a sociedade informada através da mídia do resultado final do julgamento. Porque um cidadão, muitas vezes, ele é processado, mas é absolvido, né, por falta de prova ou por ficar provado que, de fato, ele não foi o autor daquele fato delitivo, enfim, se garantindo a presunção de inocência num veículo de comunicação. Porque... E aí o povo fica sem saber, e aí discrimina essa pessoa, com certeza, de uma forma até que vai procurar um trabalho e depois não consegue porque as portas se fecham. Com certeza, e esclarecer também para a população a natureza jurídica, claro que de uma forma coloquial, de uma prisão cautelar, porque muitas vezes o homem médio, ele acaba não compreendendo, poxa, por que prendeu e agora já soltou? Então precisa se explicar que ele ainda não foi julgado, né? Definitivamente, tratava-se de uma prisão meramente cautelar e que o mérito da ação ainda não foi apreciado. E em razão do princípio da presunção de inocência, o tribunal determinou com que ele aguardasse em liberdade o desfecho do processo judicial. Mas o Lalau, como é que a gente vê a situação dele, né? Sim. Diz que ele está doente, outros dizem que já não é uma doença, que é uma dramatização. Certo. E ele teve realmente uma prisão em casa, ficou em casa, né? E agora parece que retomou ao presídio, já voltou para casa. Sim. E esse vai ou não vai, até que ponto a gente pode seguir e saber o que está certo e o que está errado? Perfeito. A questão da prisão domiciliar, no caso do juiz aposentado Nicolau, é a questão que se versa sobre a dignidade humana da pessoa. Trata-se de uma pessoa anciã, já com um problema muito sério de saúde e que, de fato, o presídio não seria o local adequado, uma vez que não há suporte médico para cuidar de uma situação emergencial, de um problema de natureza grave em sua saúde. Então, na minha ótica, eu entendo que o tribunal foi extremamente humano ao garantir o direito de cumprir a prisão domiciliar, porque é muito importante termos uma questão. Queremos justiça, não queremos vingança. Né? Então, ele tem que cumprir a pena de uma forma humanitária. Se o Estado não tem condições de dar suporte médico dentro dos presídios, com que pelo menos garanta com que ele cumpra a pena de uma forma digna dentro de sua residência. Claro, com uma fiscalização, com uma restrição de liberdade para não banalizar a sentença penal condenatória. Porque também nós temos que mostrar que houve realmente claro. O ilícito. Sim. E que o ilícito tem que ter uma sanção. Sim. Aí tem que ser demonstrado isso, senão vira bagunça. Mas as crianças, por exemplo, os menores, agora tem essa lei da maioridade, está em julgamento. Certo.
com 16 anos, né? Já É uma proposta uma para proposta. diminuição.